Bom dia, amigos. Hoje o vídeo de número 22 desta série de 40 vídeos, Madia 40 anos. Times Square, como vocês podem observar, devagar e sempre resgatando seus frequentadores. Depende, como eu tenho comentado com vocês, e totalmente dos turistas, de todo mundo e dos americanos dos demais estados. Mas aos poucos, todos vão retornando. E acredito que no mês de dezembro a frequência já será bem maior. E nós seguimos aqui na operação resgate do que de mais relevante os consultores do Madia Mundo Marketing detectaram no correr dos últimos 40 anos. Em verdade, os primeiros 40 anos de existência da Madia, 40 anos esse que se encontram documentados e registrados na franquia de livros Marketing Trends. Até agora são 22 livros, um a cada ano, e o 23º chega às principais livrarias do país no final do mês de novembro. Assim, vamos seguindo ano a ano e compartilhando com vocês nossas descobertas, constatações, insights e aprendizados. Hoje separei 10 das mais de 200 análises e conclusões reveladoras que fizemos sobre os principais acontecimentos no ambiente dos negócios nos anos 2009 e 2010 e que se encontram registrados neste livro Marketing Trends 2010 e referente a esse período, mas que se traduzem em lições e aprendizados para sempre, definitivos, né? O livro é esse aqui que eu vou mostrar para vocês agora, né? Marketing Trends 2010. E que integram, em verdade, a base de todo o capital de conhecimento exclusivo do Madia Mundo Marketing, e que tem nos garantido o grau máximo de acerto nos planos que construímos em conjunto e para os nossos clientes. E assim seguiremos pelos próximos 40 anos, sempre sob a orientação e bênçãos do nosso adorado mestre e mentor, Peter Ferdinand Drucker. Mas vamos aos aprendizados, descobertas e constatações de 2008 e 2009. Como de hábito, para essa série, eu separo e comento apenas 10, mas todos os livros da franquia Marketing Trends trazem sempre no mínimo mais de 200 aprendizados definitivos em cada uma das suas edições. Mas vamos aos comentários de hoje. Primeiro, a agonia dos clubes tradicionais da cidade de São Paulo. Depois de mais de 100 anos de sucessos e glórias, alguns dos mais importantes clubes sociais da cidade de São Paulo, naquele momento, mergulhavam em profunda e irreversível crise. Dentre esses, o Clube de Regatas Tietê, que foi fundado no dia 14 de julho de 1907, que depois de décadas de glórias, de ter revelado o maior tenista brasileiro de todos os tempos. Se você pensou Guga errou, Marister Bueno, e que ao comemorar seus primeiros 100 anos em 2007, era um mar de dívidas impagáveis. Tecnicamente, o Tietê quebrou. De verdade, e com lastros consistentes para valer, sobraram na cidade de São Paulo 4 clubes. Todos num determinado lado da cidade. O Paulistano, Pinheiros, Hebraica e Paineiras do Morumbi. Quase todos os demais foram dizimados pela chamada vida moderna. Falta de tempo das pessoas, prédios com áreas de recreação e academias próximas, ou da casa ou do trabalho. Nas comemorações dos 100 anos, o presidente do Tietê comentou sobre o seu sonho de voltar com seu clube de participar das regatas no Rio Tietê. Mais ou menos como acontece com algumas pessoas no final da vida que tentam retornar a um passado cada vez mais distante. 5 anos depois, no ano de 2012, com dívidas trabalhistas superiores a 40 milhões e poucos sócios remanescentes, o Tietê encerrou definitivamente suas atividades. No seu lugar, nasceu um clube-escola administrado pela prefeitura. Segundo o comentário em site aprendizado, manchas que não se apagam.
O Milor Fernandes, grande frasista, talvez o maior, um dos maiores intelectuais do nosso país, dizia: viver é desenhar sem borracha. E foi o que aconteceu à seguradora Allianz nos Estados Unidos. No ano de 2007, dois dos mais importantes clubes da cidade, o New York Giants e o New York Jets, negociavam o naming rights de suas novíssimas arenas com a Allianz. Isso mesmo, a mesma Allianz que acabou fazendo esse tipo de negócio com o Palmeiras. A simples notícia dessa possibilidade despertou, acordou manchas na história da Allianz que não tinham e jamais serão nem apagadas e muito menos esquecidas. Imediatamente, numa grande matéria, o The New York Times, reverberando a manifestação da colônia judaica da cidade, recomendava que os dois estádios recusassem, não obstante o tamanho de dinheiro, todas as ofertas de uma empresa que, mais que flertar com o nazismo, recusou-se a honrar as apólices de seguro de vida dos judeus. Pior ainda. E, segundo as denúncias, teria enviado o dinheiro da indenização dos legítimos beneficiários para os nazistas. Milor, mais que certo. Viver é desenhar sem borracha. Terceiro insight, aprendizado: no mês de junho de 2005 era lançada uma nova rede de academias na cidade de São Paulo. Foi batizada com o nome do rei, o atleta do século, Pelé, Pelé Clube. Na ocasião, nossos consultores ponderaram que o name Pelé era uma ótima, imbatível denominação para uma rede de escolinhas de futebol, não necessariamente para academias de ginástica. O caminho dos namings para academias de ginástica seguia no outro sentido e direção. Mesmo diante da magnitude do maior atleta do século passado, e como nossos consultores advertiram, os gestores da marca Pelé não conseguiram converter esse patrimônio espetacular e único num big business. Sem que ficasse muito claro o que aconteceu com o Pelé Clube, no mês de dezembro de 2018 foi inaugurado na cidade de Resende, Rio de Janeiro, um centro de excelência Pelé Academia, e que 6 meses depois fez uma parceria com o Clube Lyon, da cidade francesa do mesmo nome. Em síntese, amigos, nosso rei jamais conseguiu administrar sua excepcional marca com um mínimo de competência e sensibilidade. Deixou de ganhar, no mínimo, centenas de vezes mais do que aquilo que verdadeiramente ganhou. Construiu com sua excelência em campo uma marca espetacular, excepcional, única, mas nem ele, nem seus gestores conseguiram realizar 2 ou 3% de todo o potencial da marca. Quarto comentário: os novos pecados capitais. Sabe-se lá por quais razões, em 2009, o Vaticano decidiu acrescentar aos 7 pecados capitais, lembram? Vaidade, inveja, ira, luxúria, gula, avareza e preguiça, 6 novos, totalizando 13. Não sei se vocês se recordam dos novos, mas eram: fazer modificação genética, poluir o meio ambiente, causar injustiça social, causar pobreza, tornar-se extremamente rico, usar drogas. Ou seja, amigos, naquele exato momento constatou-se o quanto a instituição Vaticano encontrava-se e segue perdida. As informações foram dadas numa coletiva de imprensa pelo cardeal Gianfranco Girotti, que no final revelou que o número de católicos que se confessam caiu para bem menos da metade. Por mais rígidos e seculares que sejam os fundamentos do catolicismo, naquele momento, repito, ficou mais que claro da necessidade da religião ainda dominante no Brasil passar por uma atualização radical em tudo o que não fosse e que não seja dogma. Quinto comentário, aprendizado, lição: do mundo da inteligência artificial ao pingo d'água. À medida em que a tecnologia acelerava e os gadgets, todos, ganhavam poder e escalabilidade, o mundo antigo e o mundo novo foram se distanciando, mas cenas do futuro e do passado presentes numa mesma janela. No final da década passada, na cidade de Américo Brasiliense, de 31 mil habitantes, estado de São Paulo, Silvia conversava pela internet com 2 amigas em Londres, outras 2 no Japão
Enquanto falava com essas 4 amigas, um som começa a entrar pela sua janela. Era o pingo d'água. O Ângelo Faz, 56 anos, com seu Gol azul com 2 alto-falantes no teto e um microfone na mão e a outra mão na direção, anunciando para toda a cidade o falecimento de Terezinha Inácio da Silva, 82 anos, e que o enterro sairia da funerária municipal para o cemitério da Saudade às 17 horas, com missa de corpo presente, sob a responsabilidade do vigário Benedito. Pingo d'Água, na matéria do Estadão, reclama que agora as pessoas vivem mais e morrem menos, e assim os serviços ligados à morte estão em crise. E como não é todo dia que morre gente, Pingo d'Água presta serviços de alto-falante para falar de promoções em lojas, sumiços de pessoas e cachorros e até mesmo procurar por dentaduras perdidas. 100 anos de distância, milhares de quilômetros de separação, vivendo o mesmo momento simultaneamente e em tempo real. O que antes da virada do milênio era uma impossibilidade absoluta e com o passar dos anos virou rotina. Olhar-se pela janela e acenar para o entregador de comida e virar o rosto e falar com amigas no Japão, China, Buenos Aires, Madrid, Viena pela tela, em tempo real, live, como a vida é. Sexto comentário, documentação que a gente fez naquele momento, até a virtual, que era real, fechou. Bernardo Pereira Tavares, imigrante português, no início dos anos 1980, decidiu mergulhar de cabeça no negócio de discos. As pessoas adoravam e não paravam de comprar discos. E o negócio, por decorrência, não parava de crescer. Chegou a ter 58 lojas de rua. Um dia, a mulher dele cobrou uma loja num shopping. Pereira atendeu e abriu sua primeira Virtual Music, que, por ironia de virtual não tinha nada, era real de verdade. Em 10 anos, 38 lojas nos principais shopping centers, 15 anos depois, não sobrou pedra sobre pedra. A última das lojas, a do Conjunto Nacional, fechou suas portas no dia 30 de setembro de 2008. E tudo o mais foi acontecendo com tudo. Partiram, além dos discos e lojas, os CDs, DVDs, Blu-rays. Acenderam e derreteram as TVs por assinatura, cresce o streaming, multiplicam-se as plataformas de música e ano após ano. E mesmo durante as mesmas 24 horas de milênios, os dias vão se reduzindo para próximo de minutos. É isso, amigos. Nada é para sempre, a gente estava cansado de saber. Agora quase tudo não passa do final do ano, da próxima semana, de amanhã, talvez de hoje, final do dia, com todas as coisas, naturalmente. Até porque, em termos de vida, a gente ganhou nos últimos 100 anos, 40 anos a mais de vida, com toda a metodologia decorrente da medicina preventiva. Sétimo, o truque do cafezinho. Nesta semana, outubro de 2020, o Celso Moraes e a sua filha, a Renata Moraes Vick, venderam o controle da Copenhagen para o fundo Advent. Antes da virada da década passada, o desafio era, deles, aumentar o tráfego nas lojas. As pessoas não entravam porque sabiam da qualidade dos chocolates e que tudo que tem qualidade custa mais caro, é caro. E assim diziam, gostaríamos muito de comprar uma Dona Benta, mas temos medo da compulsão e acabar entrando e comprando 2 ou 3. E por isso não entravam. E aí o ovo de Colombo foi o cafezinho. Passaram a servir café, um café diferente, com chocolatinho para os que quisessem adoçar a boca. Isso posto, a vontade de um café delicioso passou a ser maior que o medo de entrar e comprar 2 Donas Bentas, ou uma caixinha de língua de gato. E assim, e já que estavam dentro, concediam-se uma indulgência e compravam. O cafezinho, quem diria, mudou a história da Copenhagen, que, como eu disse para vocês no início deste comentário, foi vendida novamente na semana passada. Oitavo, o ranking das redes sociais. No final do livro Marketing Trends 2009, publicamos o ranking das redes sociais naquele momento, pouco mais de 11 anos atrás. Em verdade, a gente não falava redes sociais, e sim portais de relacionamento.
Você seria capaz de dizer o ranking? Quem ocupava a primeira colocação? Vamos lá. 12º lugar, não sei se vocês vão se lembrar, era Friendster, 31 milhões. 11º lugar, Baidu Space, 40 milhões de frequentadores assíduos. 10º lugar, Sixapart, 46 milhões. 9º, o Orkut, 47 milhões. 8º, o H15, 56. 7º, Flickr, 64. 6º, Yahoo Geocities, 69. 5º, o Windows Live Space, 87 milhões. 4º, WordPress, 114 milhões. 3º, MySpace, 126 milhões. 2º, Facebook, 200 milhões. E 1º, Blogger, 220 milhões. De novo, amigos, nada é para sempre. E ano após ano, o sempre é mais curto ainda, cada vez mais, né? A posição do ranking de hoje, vocês estão cansados de saber, né? Facebook disparou na frente. E não há nenhuma perspectiva que venha a perder essa posição. No comentário, aprendizado que eu trouxe para vocês nessa recordação, nesse resgate, né? Vamos falar de despedidas. Na virada do milênio, 2 despedidas que supostamente fariam tremer a terra e ninguém deu a mínima de tão ocupado que estavam com outras e novas diversões e gadgets. O inventor do formato que prevaleceu, lembram? O Palm, uma espécie de um mundo na palma das suas mãos, mas com poucos recursos diante do que veio na sequência. E a maquininha da foto instantânea, a Polaroid. Em 2007, no dia 29 de junho, nascia o iPhone, referenciando no formato da Palm e trazendo a foto instantânea da Polaroid, com a diferença que você não precisava revelar, você podia mandar para os seus amigos. E mais 200 outros recursos, e assim, ninguém parou para ver o funeral, nem da Palm e nem da Polaroid. Mundo ingrato? Assim somos nós. Lembram? A primeira das 22 leis consagradas do marketing do Al Ries e do Jack Trout, a primeira das 22 leis, foi mais que revogada, foi arremessada no lixo. O Al Ries e o Jack Trout, na sua primeira das 22 leis, diziam: mais vale ser o primeiro do que ser o melhor. Hoje a nova redação é importante ser o primeiro, mas mais importante, ser o melhor sempre. Sim, nós, humanos, não somos ingratos. Apenas preferimos, por maior que seja o apreço a todos os produtos que nos acompanharam até ontem pelos serviços prestados, preferimos o novo amor de hoje. Não somos infiéis, apenas adeptos inflexíveis da tal da meritocracia. E para terminar esse papo de hoje, esse resgate de hoje, vamos falar um pouquinho e lembrar da famosa geração Y. No ano de 2008, passou pelo Brasil a Diane Aguirre, sócia sênior de importante consultoria global, né? Ela veio até o Brasil para algumas palestras e para nos alertar. E ela disse o seguinte: brasileiros, no ano de 2025, 73% da força de trabalho no Brasil será constituída por pessoas da geração Y. Não se esqueçam. E complementou: para a galera da geração Y, o mais importante é trabalhar num lugar onde gostem das pessoas. Tão ou mais importante que o salário é a possibilidade de conviverem num ambiente de permanente inovação. Para eles, progredir não é subir na escada, mas aprender a fazer coisas novas sempre. Gostam de jornada flexível mais que dinheiro e não separam, em hipótese alguma, casa e trabalho. Misturam tudo em tempo integral, detestam horários, bater ponto na entrada e na saída. Preferem marcas com propósito, adoram conviver com a diversidade. Lembram? E agora, apenas lembrando, amigos, 2025 é amanhã. Talvez até mesmo 2025 seja 2024, 2023, 2022, em função da aceleração decorrente da pandemia. Estamos preparados para? Nossas empresas estão preparadas para? 73% da força de trabalho no Brasil será constituída por pessoas da geração Y. E hoje, 2020, agora, outubro, já é mais da metade. É isso, amigos.
Tem tudo isso que eu comentei com vocês e mais de 200 outras informações da maior importância neste Marketing Trends 2010 e em todos os volumes da franquia. Repetindo, são um total de 22 livros e o Marketing Trends 2021 vai estar chegando às principais livrarias do país no final do mês de novembro. Hoje falamos de 10 dos principais 200 acontecimentos coletados, analisados e transformados em conhecimento pela nossa equipe de consultores e referentes ao ano 2008/2009. Na próxima semana, conto e repasso com vocês algumas das centenas de descobertas e que convertemos em conhecimento no ano de 2009 e 2010. Uma ótima semana e, uma vez mais, muito obrigado pela generosidade do seu carinho, da sua atenção e da sua amizade. Estou de volta na próxima semana para o episódio de número 23 dessa série Madia 40 anos. Até lá!